Olá, pessoas, como vocês estão? Esse vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ser um pouco mais rapidinho, eu só quero falar do que eu estive fazendo nos últimos tempos, uma alteração que teve no processo de reconhecimento do Corel, um documento novo que eles inseriram lá, e falar também sobre a convocação da EBSER. Sim, a EBSER me convocou. A primeira coisa que eu quero falar é sobre um evento maravilhoso que a gente fez aqui em Vitória no mês de julho, no programa de internacionalização da UFES com a CAPES. Durante o mês de julho eu estive envolvida com a organização desse evento e depois com o evento em si. O evento durou uma semana e foi um evento incrível. A gente contou com 27 palestrantes de 7 países diferentes. Foram 5 dias de evento no total, foi de uma segunda até uma sexta-feira. Foi incrível trabalhar na organização desse evento, assim, foi exaustivo, ter que pensar em cada detalhe, em cada coisa, mas deu tudo certo. O evento foi bem bacana, nós tivemos 146 ouvintes, ou 147, deu mais de 140 pessoas participando do evento, né, como ouvintes, e depois do evento ainda teve mais trabalho lá, produzindo certificados e enfim, enviando um por um, mas foi show de bola, uma experiência diferente. Estou levemente traumatizada, talvez, não quero mais produzir nenhum outro evento, talvez, mas foi diferente. A segunda coisa que eu quero falar é que a EBSER me convocou. Sim, acordei um dia, olhei meus e-mails, vi na caixa de spam um e-mailzinho, convocação da EBSER. Mas era para o Rio de Janeiro, era para a UFRJ. Lembrando que eu estou em Vitória, no Espírito Santo, e eu coloquei a minha inscrição para o Hospital Universitário daqui de Vitória, aqui do Espírito Santo. O concurso da EBSER, ele tem duas listas diferentes. Ele tem a lista para o hospital, que você colocou, né, para os hospitais especificamente, e tem uma lista por micro-região, macro-região, enfim, onde você também pode ser convocado. E, recentemente, acho que em junho, se eu não estiver errada, a EBSER assumiu a gestão do Hospital Universitário da UFRJ. E eles não haviam feito concurso lá em dezembro, aquela prova de dezembro, não incluía a UFRJ, que ainda não fazia parte da rede da EBSER. Com isso, o que eles estão fazendo? Pegando essa macro-região, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, e estão convocando da lista dessa macro-região. Então, eu fui convocada lá para o Rio de Janeiro. Eu tenho a opção de recusar, eu recusei, e eu continuo na lista aqui para o Hospital Universitário do Espírito Santo. Sinceramente, não faz sentido me mudar para o Rio de Janeiro agora. O salário da EBSER não é tão alto assim, e por outro lado, os aluguéis no Rio de Janeiro são. Então, eu não vi sentido, eu recusei e vou continuar esperando a convocação aqui no Hospital Universitário do Espírito Santo, se é que eu vou ter essa convocação antes de sair do país, né? Vamos ver o que acontece. Falando em sair do país, vamos falar um pouquinho do Corel. O Vinícius, que é um seguidor e de vez em quando vem conversar comigo sobre o processo de reconhecimento, ele está preparando toda a documentação, então ele vem tirar dúvidas comigo lá no LinkedIn. Ele veio tirar uma dúvida comigo, que até eu fiquei meio passada assim, falei, ué, que isso? Ele me perguntou o que era o logbook, e eu fiquei sem saber porque eu não apresentei esse documento para o Corel. E realmente está lá na lista de documentos exigidos pelo Corel, agora atualizado no site do Corel, esse tal desse logbook. Não faço ideia do que é, pesquisei, tentei entender, não entendi muito bem, não me parece algo que a gente tem aqui no Brasil, que as nossas universidades façam uso aqui no Brasil, não parece algo comum daqui. Eu não tive isso na minha faculdade, pela descrição que eu achei em alguns sites, e ainda tem isso, de universidade para universidade muda a descrição, um pouco a definição do que é esse logbook. Não entendi, mas a boa notícia é que esse não é um documento obrigatório. Já aproveito para passar para vocês que a gente discutiu sobre isso, eu e o Vinícius. Eu recomendei que ele entrasse em contato com o Corel para esclarecer, já que a gente, com as nossas pesquisas, não conseguiu entender, nem ele, nem eu. Eu não entreguei esse documento, na minha época não tinha esse documento na lista de exigências, mas eu adianto para vocês que a resposta foi que esse documento não é obrigatório, esse documento é opcional. Então não precisa quebrar a cabeça com isso, tá? Caso você não tenha um logbook da sua faculdade, ou você nem saiba também o que é, assim como eu e como o Vinícius,
Não se preocupe, esse documento não é obrigatório. Essas eram as atualizações que eu tinha para agora. O YouTube ele não gosta muito de vídeos curtos, mas eu não vou ficar aqui enchendo linguiça, esticando assunto só para fazer um vídeo mais longo. Se entregar, entregou. Se não entregar, paciência. Aproveitando, se você gosta do conteúdo, se está te ajudando, se alguma informação foi útil para você até aqui, se algum dos meus vídeos te ajudou de alguma forma, esclareceu alguma dúvida, te trouxe mais segurança para ir adiante nesse processo, não deixa de se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe um comentário, qualquer coisinha já ajuda a impulsionar os vídeos, ao canal ganhar força. Então agradeço muito quem puder fazer isso. Vejo vocês na próxima. Um beijo e tchau.